Será que hoje conseguimos agir como humanos de verdade? Será que conseguimos perceber que as forças do norte e do sul, do outono e da primavera, não existem separadas, mas se sustentam mutuamente para manter viva a humanidade? Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a esta live, que também ficará disponível no canal do Leonardo e no nosso canal do Movimento Pindorama. É uma alegria estarmos aqui juntos nessa noite para celebrar as forças de Micael e Rafael. O Movimento Pindorama, que faz parte da Sociedade Antroposófica no Brasil e da Seção de Ciências Sociais, procura compreender a cultura brasileira à luz da antroposofia e busca inserir elementos brasileiros na pedagogia, agricultura, medicina, terapia e organização social antroposóficas. Agora eu vou ler a profecia guarani que inspira o movimento Pindorama. Depois de fundir seu espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra alma novamente pelos ossos de quem se põe em pé, e que volte a encarnar-se as almas, disse o nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Quer fazer o quê? Eu já janela, vambora. Oh, nem Marli, ouvi. agora é com você. Obrigada. Boa noite a todos presentes. Quem tiver com o áudio ligado, eu peço para desligar, por favor. Eu só vou fazer uma palavrinha de agradecimento. Agradeço a toda a presença de todos vocês e principalmente eu quero agradecer a Zulaine e Ana e ao Leonardo Maia por ter aberto essa possibilidade, por ter feito todo esse impulso, por carregar com todas as dificuldades para a gente humanizar as nossas relações. Muito obrigada, toda a minha gratidão e também a todos os colegas que vão fazer a sua fala e vão contribuir para a riqueza desse nosso encontro de Micael, Rafael. Muito obrigada, Zulaine. Então, Micael e Rafael. E aqui eu me apresento não apenas com o meu nome, mas com a minha presença. Eu sou Zulaine, do Movimento Pindorama, e trago o Movimento Pindorama aqui para Botucatu. E hoje eu vou trazer algumas vivências que me marcaram profundamente, que eu faço relação com Micael e Rafael, no tempo nosso de hoje. Então, eu já trouxe isso no Movimento Pindorama, uma reportagem que me marcou profundamente, que se passou numa uma aldeia, eu não me recordo qual é a etnia, de dois jovens que eles cantavam lá músicas da etnia deles, tocavam na rádio lá da cidade, do estado deles, e eles foram convidados a ir para outro estado. E eles aceitaram, né, vieram buscá-los e eles foram para esse outro estado. Chegaram lá à noite, foram dormir, estavam cansados, e no outro dia eles foram ver o mar. No estado deles, na cidade onde eles moravam, não tinha água salgada, não tinha mar, só tinha água doce. Então, eles foram conhecer. E aí, quando eles chegaram com aquela visão, né, daquelas águas sem fim, eles ficaram assim durante um bom tempo, sem palavras. Eles não conseguiam se expressar, né? Tamanha a beleza daquelas águas.
para eles. E eles ficaram assim, re- é- como eles conseguiram fazer aquela referência, né? Coisas que a gente hoje, muitas vezes, a gente vai ver o mar e a gente nem, né? A gente passa assim despercebido. E para eles não. Foi aquela veneração. Eles chamaram o mar salgado de água-mãe para eles, né? Aí, aquele pessoa que estava com eles perguntou assim para eles: Vocês não vão entrar? Eles falaram: Não, nós não podemos entrar. O nosso Chamoi não está aqui com a gente. Ele teria que pedir permissão para essas águas para nós entrarmos. Então, nós vamos respeitar, a gente não pode entrar assim. Então, isso me marcou profundamente. Eles contando, né? E eles não estavam contando, eles viveram aquilo, eles estavam vivendo aquilo, eles estavam contando aquilo do coração, como eles são. E aquilo, olha, realmente ficou durante muito tempo reverberando em mim. E teve uma outra passagem também, que eu estava presente aí, foi numa escola, e aí também teve, também, né, foi convidado um cacique para vir falar com as crianças, e esse cacique, ele veio, né, adornado com a sua, com o seu maraca, né, veio adornado, ele estava com um manto também, da aldeia dele, que é dos Cariri Chocó, e ali as crianças, quando ouviram, né, ficaram assim, é, perguntando as coisas para ele, de imediato, aquela capa, se ele era um super-herói, o que que ele ia fazer, como que ele... E daí ele já foi contornando, já foi brincando com aquelas crianças, né? E, de repente, ele falou assim, sabe? Ele falou assim, esse nosso encontro é como o meu encontro, é o meu encontro lá da minha cidade. Lá na minha cidade ocorre o encontro da água doce com a água salgada. E esse encontro, ele falou, é um encontro que não acontece nenhuma briga entre elas, elas se completam. É uma força tão grande da natureza esse encontro, e elas conseguem ficar ali harmoniosamente, né? Então, ela falou: nós temos a água doce e também temos a água salgada. E ele foi falando, explicando para as crianças, né? Aí, de repente, ele virou assim por jardim, assim, da escola, e lá tinha uma borboleta. E aí ele falou assim para as crianças: vocês já viram como a borboleta é quando ela está no ovinho, bem pequenininha? As criançadas, uns sim, outros não, tal. E depois, quando ela vai, ela sai daquele ovinho, ela se transforma em uma lagarta e ela fica assim se rastejando, ela fica aqui nesse nosso mundo, né? Ela fica comendo aqui nesse nosso mundo. Depois de um tempo, ela vai ficar assim, ó, como um casulinho, parece uma redinha. Muitas vezes ela pode chacoalhar e ela fica lá durante um bom tempo, porque ela fica lá se alimentando, ela fica lá pensando nessa força que nem eu falei para vocês agora dessas águas da natureza, como que ela vai fazer quando ela vier para cá, para esse mundo, quando ela puder visitar outros jardins? Quando ela puder, vir visitar a sua casa, o seu jardim, o jardim do vizinho, como que ela vai agir com esse encontro? Então ela fica lá reverberando, pensando, tal, e de repente essa força, e ela precisa ficar lá com muita força, porque ela se alimentou, e agora ela se alimentou no nosso mundo terreno, e agora ela está lá muito, muito, precisa de muita força para expandir, para quando ela vira borboleta. Quando ela virar aquela borboleta, ela vai poder ver o mundo assim por cima,
não está mais aqui na Terra, mas ela precisou de muita força. Ela precisou, assim, fazer, entender que essa força que ela fez não é uma força que ela faz que ela vai machucar nem a ela e nem aos outros. É uma força que ela faz porque é preciso para ela se libertar, assim, para ela vir, assim, entender como que ela vai agir no mundo, como que ela vem depois para agir nesse mundo. E ele foi falando, aí as crianças perguntaram do manto. Ele falou assim: Ah, vocês querem passar por baixo do manto? Podem passar. O manto, ele vai fazer para vocês um benzimento, esse manto. Esse manto, quando a gente passa por baixo dele, ele vai trazer um calor para a gente. Se você tiver frio, ele vai deixar você bem quentinho. E se você tiver com calor, ele vai te refrescar. E aí, as crianças passaram por baixo do manto e ele terminou assim a história que ele foi contar, né? Esse encontro, ele sem machucar o outro, né? Então eles puderam ver a ele trouxe a cultura dele, ele trouxe o maraca, ensinou ali ele tocar o maraca, né? Bater o pé no chão, que cada toque da maraca você vai bater o pé no chão, vai, né? E eles daí, ele levou vários maracas. E daí aquelas crianças, elas puderam tocar, né? Para aquela borboleta, porque nós estávamos também na época da primavera, como hoje. Então, aquilo foi uma vivência incrível que eu também trago no meu coração, como o Micael e Rafael. Outra vivência que eu tive agora recente é que nós estamos com uma pessoa doente na família e ela está fazendo agora tratamento paliativo no hospital estadual aqui. Então, ela está na ala de tratamento paliativo. E esse tratamento é muito humano, é muito diferente. Realmente lá a gente pode ver Rafael, né? Que aquelas pessoas, elas lidam com aquele paciente muito diferente. E aí, muito interessante, sabe-se lá por quê? A enfermeira veio, eu perguntei para a enfermeira da onde, né? O porquê dessa diferença desses cuidados paliativos aqui, sendo que em outros hospitais é completamente diferente. Que bom, que graça da gente poder receber esses, né? Aí ela falou uma coisa para mim. Ela falou: olha, a gente faz ligação com os templários. Ela falou assim: tem uma história com os templários. Porque os templários bem lá atrás, né? Eles também faziam essa peregrinação para ajudar as pessoas que estavam doentes. E eles também eles têm um manto, tu sabe que os templários têm um manto, e com aquele manto também eles faziam ali, traziam o bem-estar para aquela pessoa que necessitava e também cuidavam daquelas pessoas com ervas. Então, e a nossa medicina paliativa traz disso. Nós temos uma história que traz isso para a gente, desde lá de trás. E aí também, claro, eu fiz uma ligação, eu falei, eu preciso contar, né? A gente não, o Micael e Rafael, eles estão com nós no nosso dia a dia. É no que a gente faz, é como a gente atua, né? É como a gente trata o outro. Então, e achei muito interessante, né? Eu também vi fazer essas duas vivências do manto, né? Com os Cariri Chocó, e depois também ela trazer essa vivência do manto com os templários também nessa pedagogia, nessa linha paliativa. Então, gente, eu acho que é isso aí. Então, eu trago aí essas vivências para você. Eu acho que Micael chega trazendo aí, né, a coragem,
o bem-fazer com esse discernimento e força para a gente romper esses limites. E Rafael surge com suas mãos de cura, equilibrando, restaurando e inspirando. A coragem e a cura, elas caminham juntas, convidando-nos a florescer como seres humanos inteiros. Então é isso, minha participação. Eu passo agora para a Dona Uti. Boa noite. Eu queria pegar o gancho mesmo da Zulene, porque ela falou bastante da natureza e da reverência para a natureza. E então eu fiquei hoje observando com mais atenção aquilo que acontece no meu jardim, que tem a ver com a primavera. Então, o que eu observei? Por exemplo, as flores da pitangueira. Parecia uma bola de neve em volta da árvore. Lindo. Depois observei também os mandruvás. Não sei se eu achei eles muito lindos, porque eles comeram toda a minha palma. Mas agora eles aquietaram, porque justamente eles estão formando seu casulo. Estão se retirando para depois formar algo. E várias flores assim, eu fiquei pensando, né? O que acontece na natureza? Por exemplo, deixa eu ver, agora eu me perdi. Aquilo que acontece mesmo. Agora, essa força daquilo que é a primavera, que vem do inverno, da primavera, e que promete algo. Então, se a gente observa, por exemplo, o ipê também, amarelo, né? Então, se a gente observa a natureza agora no mês de setembro, e talvez quem está em outras paragens assim do Brasil está um pouco diferente, mas a gente consegue ver que algo está surgindo. E esse surgir dá esperança para nós, uma confiança na vida, né? E isso é agora, em setembro. Aqui, primavera, né? Então, aquilo que a Zulene falou, dessa força curadora, dessa força sanante, aquilo que a gente procura, né, no sentido Rafael, né, isso está sendo bem visível agora aqui na natureza desse lugar que é o meu jardim e talvez no jardim de vocês também. Então, essa força rafaélica está em setembro. Só que pela tradição, não só antroposófica, mas pela tradição também católica, por exemplo, a gente festeja Micael. E aí parece que dá um nó na cabeça. Só que como Rudolf Steiner, ele é muito sábio, ele observa muito melhor do que a gente, além disso, ele também tem um acesso ao mundo espiritual, não porque ele é vidente, porque justamente ele, na vida dele, tirou a vidência para ele depois conquistar de novo, a partir de uma ciência espiritual. Então, aí ele conseguiu desfazer esse nó. Pelo seguinte, vou explicar agora. Nós aqui no Brasil vivemos no hemisfério sul. Só que ele e também a Igreja Católica e todas essas tradições vêm do hemisfério norte. Outono. O que acontece no outono? Por exemplo, na Alemanha ou no hemisfério norte? É diferente, porque lá é outono. Então já passou pelo verão e está começando a se fechar para o inverno, onde toda essa força na natureza está dentro da Terra. E aí, qual força que é essa? Qual arcanjo que pode ser esse? Micael. Então, Micael e Uriel, né? Só que eles não ficam parados. Eles ficam se movimentando, né? Se movimenta na Terra. Então, aquilo que é Micael no norte vai chegar, depois de meio ano, aqui. E o Rafael, ele já chegou. O Rafael estava lá também, só que ele chegou agora aqui. Então, se a gente pensa assim, que o Rafael forte é aqui,
as forças curadoras aqui, as forças sanadoras, as forças também do Cosme e Damião, a gente pode falar. Estão aqui, né? Mas do outro lado, né, sustentando, por assim dizer, é Micael, debaixo, que vai trazendo aquela coragem, aquela iniciativa, aquele olhar indicador também para nós, mas diferente, não do cosmos, mas de dentro de nós, né? Então, se a gente junta agora essa força sanadora com aquilo que é micaélico, aí a gente pode festejar aqui em setembro, principalmente Rafael, a força curadora, mas com essa sustentação micaélica. É desse jeito que eu entendi. Quem quiser saber mais, tem aquele GA, não sei das quantas, que são as imaginações das festas anuais. E é muito interessante, realmente, porque se a gente se aprofunda um pouco, a gente pode conseguir observar a natureza aqui, que o Udo Steiner fala da natureza de lá, e a gente consegue interiorizar essa festa, como também as outras festas, aqui, mais por dentro da nossa alma aqui, né? A nossa alma daqui, desse povo aqui, eu não sou do Brasil, mas eu sou do Brasil também, porque eu vivo aqui, e eu pego essa força também da terra brasileira aqui, porque eu vivo aqui, né? Então, eu achei que, por isso que a gente falou, vamos festejar Rafael e Micael junto, né? Rafael, a cura, né? E Micael sustentando isso, né? Aí acho que a gente vai ficar forte dentro de nós, né? Aí eu fiquei pensando sobre essa força micaélica, como que ela é adequada, do meu ponto de vista, pelo menos, como que ela é adequada para nosso século XXI. Aí eu achei bem bonito e bem importante também essa fala do Cacaverá, do guerreiro sem armas. Então, Micael, aqui, pode ser um guerreiro, iniciativa, coragem, mas sem armas, sem aquela espada, talvez, né? Mas o globo, né? A humanidade como um todo, né? E aí, pensando mais do ponto de vista talvez pedagógico, eu acho importante nós todos aqui tentar criar imagens, criar contos, poesias, músicas, né, que mostram essa força micaélica desse guerreiro sem arma de uma outra maneira, de uma maneira de cultura de paz. E não uma cultura de paz, tudo cor-de-rosa e agora vamos ficar de paz, não. Justamente como guerreiro, mas outro tipo de arma, né? A nossa coragem, por exemplo, para curar uma pessoa. Aquilo que a Zulene também falou, vai bem nessa direção. A nossa coragem de falar uma opinião quando se trata de defender uma pessoa, né? Uma coragem civil, uma consciência civil, né? Para aquilo que faz com que a gente pode juntar a cura e a força micaélica junto. Então, eu acho que a gente tem que criar coragem de criar mitologias diferentes. Diferentes no sentido que talvez aquilo que eu mesma, assim como criança, escutei como história desses heróis, né, germânicos, esses heróis alemães, e infelizmente esse tipo de mitologia é quase em todos os países, mas tem países que não. Então, tem países, inclusive o Brasil, depois vou falar isso, mas tem um país onde que é bem claro que é uma cultura de paz, uma cultura baseada mais no aspecto feminino mesmo do ser humano. A cultura de paz de um povo que praticamente ninguém conhece, porque ele está quase extinto na Nova Zelândia, que justamente não são os maoris,
porque os maores têm essa guerra mais micaélica de antigamente. Uma outra, antes dos maores, tinha outro povo que chama Waitaha. E eles têm toda uma mitologia em volta do círculo da paz, né? Isso que é a mitologia deles, criar um círculo de paz. Isso é uma ideia. Também, por exemplo, aquela mitologia guarani que fala que depois de muitas desavenças, guerras e tudo na criação do mundo, depois vem aquilo que eles chamam de povo dourado. O que eu entendi do povo dourado é justamente isso, que tudo que é os talentos e as qualidades positivas de qualquer povo pode se juntar para criar esse círculo de paz que outro povo no outro lado do mundo, Nova Zelândia, faz. Então, eu queria incentivar justamente isso, de fazer com que essa força curadora, né, se junta com a força do guerreiro sem armas, para poder justamente a gente continuar vivendo aqui, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, e criar mitologias e contos para que a criança crie a imagem dessa cultura ativa de paz dentro de si, dentro do seu coração. Então, era a minha contribuição. Agora eu vou passar para o Chico, que já falou muito legal, vocês vão ver. Eu gostei daquilo que ele já escreveu. Boa noite a todos vocês. Falo aqui do Sudoeste Paulista e aqui do meu lado pindorâmico, quero trazer minha contribuição para esta celebração de Micael e Rafael. Trazer alguns elementos, algumas cores para contribuir nessa festa. Segundo os nossos povos Tá mudo. originários... Opa! Mudo. Me ouvem? Não? Agora melhorou. Melhorou? Deixa eu só aumentar aqui, então. Melhorou aí? Sim. Bom, vamos lá, Não? então vamos começar novamente aí. Aqui do meu Depois. lado pindorâmico, eu quero trazer a minha contribuição para esta Chico, celebração de Micael e acho que Rafael. tem Sim, gente que não está ouvindo. Acho que está baixo ainda para algumas pessoas. melhorou? Me ouvem? Não? Sim? Tá, então vamos novamente aí. Aqui do meu lado pindorâmico, eu quero trazer a minha contribuição para esta celebração de Micael e Rafael. Trazer alguns elementos, algumas cores para contribuir nessa festa. Segundo os nossos povos originários, a festa, a celebração, uma forma de trazer, de acolher e interagir com o divino no nosso mundo. Desculpa, está Acho que muito baixou de baixo. novo, Chico. Tem algum Baixou? problema aí no seu som? E o fone ao lado da boca. Cadê? Cadê o nosso aqui? Cadê? Sem microfone melhora? Sim. Tá, então vamos seguir aqui. Então vamos voltar aqui que eu escrevi para a gente não se perder aqui no raciocínio, se lidar com o tempo, né? Então, segundo os nossos povos originários, a festa é a celebração é uma forma da gente trazer, acolher e interagir com o divino no nosso mundo. Entendo que herdamos isso deles. Assim formamos um povo festeiro, batuqueiro, insoneiro. Está aí o carnaval, nossa expressão de festa maior. O Christopher Wood diz que nós somos o povo que dança. Então vamos celebrar, festejar Micael e Rafael. Micael com a coragem e Rafael com a cura. Micael agora no sul, suleando, e Rafael olhando do norte. Trago aqui agora, olhando para o nosso momento de humanidade e brasilidade, alguns pontos. No norte, a humanidade está sofrendo um grande ataque em seu coração. Vai precisar muito da ajuda de Rafael. Ao ouvir uma palestra do pastor Renato Gomes com o tema O que entre mim e ti, ele me trouxe uma informação que desconhecia, mas que para mim fez muito sentido. Dos povos que têm lá sua existência, foi mencionada a Judeia,
que tinha como sua expressão enquanto povo, né, no meu entendimento, o pensar, o rigor, a lei, a pureza, e no outro lado, a Galileia, que tinha como expressão o fazer, o agir, a força de se pôr em movimento. E aí fiquei com uma pergunta: mas deve ter alguém do meio. Acho que não tinha ficado atento à sua fala, se ele tinha mencionado algum povo do meio. Quem seria o povo do sentir, do coração? Ao perguntá-lo, me veio a resposta que era a Samaria, os samaritanos, os palestinos, que eram um povo mestiço e por isso um pouco desconsiderados, não importantes, mas que expressavam o cuidar, o agir do coração. E aí me veio a imagem que o coração da humanidade no norte está sob forte desafio. Como curar e sanar tanta dor? Espelhando aqui, para o sul, Sulear, encontramos o povo pindorâmico, o Brasil, do homem cordial, povo do coração, mestiço com alguma semelhança aos samaritanos, sendo forjada a alma brasileira com a contribuição de diversos povos. E aqui agora quero trazer uma percepção que temos uma semente de cura. Ao ouvir a pesquisadora Asa Nery, a partir de seu estudo sobre o povo Bakongo, em sua maioria banto, que como escravizados foram trazidos ao nosso território, legaram essa semente de cura para a alma brasileira, que ainda tem muito a ser cuidada e reparada. O povo Bakongo cultivava uma filosofia, uma força vital, e dizia que todos nós somos sóis vivos, que apesar de todo o sofrimento que uma vida escravizada, de uma vida que passou por uma condição radical de desumanização completa, onde só lhe restaria o seu corpo, a sua fala e a sua filosofia. Mas apesar de tudo isso, a vida valia a pena. Aqui penso que está a chave da cura rafaélica, uma semente de cura. E é daqui que eu entendi que nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Celebramos com muita alegria, apesar de tudo. Aqui também vejo um espelhamento com o povo palestino. Aqui o povo do coração, da cor em ação, mas também cor na coragem micaélica, espelha o povo palestino na cura rafaélica. Obrigado. Muito bonito. Obrigada. Passa aí para o Léo, que acho que a Manuela não conseguiu chegar, né? Léo. Manuela não conseguiu. O pessoal já sabe, né? Me conhece aqui, o pessoal que já me conhece sabe que sempre que eu venho contribuir nas nossas lives, eu busco sempre trazer, né, os aspectos mais fundamentais, né, dos temas em relação a qualquer tema, né, que a gente esteja tratando, né? Então, a gente tinha uma ideia inicial de falar de Micael e fazer uma live de Micael, né? E aí eu ia trazer justamente o aspecto pentecostal, né, de Micael, né? O Micael como o espírito integrador dos povos, né? O cosmopolita que integra os povos, né? Essa é a grande, né? A gente tem que entender, assim, segundo a antroposofia, que a esfera arcangélica é a esfera da associação, por isso que eles são almas de grupo, né? Almas de povos, de grupos de pessoas, né? Eles são seres da associação. A gente tem que entender que existem, assim, inúmeros, mas muitos arcanjos, mas inúmeros. Todo tipo de associação gera um arcanjo, gente. Então, a gente tem que ter essa compreensão. A tarefa do arcanjo, ela é abarcar a humanidade como um todo. Essa associação crescer entre os seres e ela abarcar toda a humanidade. Quando ele alcança isso, ele alcança o elemento crístico, que o elemento crístico, gente, ele chama na antroposofia, chama espírito vital. Né? Na antroposofia a gente tem o ser humano como entidade superior, né? Nós temos a alma superior do ser humano, que é a individualidade propriamente dita. Na teosofia o pessoal chama de manas, na antroposofia de identidade espiritual, e no cristianismo esotérico é chamado de Espírito Santo, tá? É a individualidade do ser humano, tá? É aquilo que a gente constrói nas nossas jornadas terrenas. A gente vem à Terra
tem uma vivência, tudo que nós edificamos das vivências terrenas, nós carregamos para a alma superior, que é a identidade espiritual, o Espírito Santo. Na esfera acima, nós temos a identidade, o espírito vital. E o espírito vital, no esoterismo cristão, é o filho, é justamente o elemento crístico. E é este elemento que está sendo trabalhado na esfera arcangélica. Então, a minha ideia era trazer essa imagem para nós entendermos que a gente tem que caminhar sempre para essa integração entre todos os seres humanos. Né? A gente falou que todo mundo falando sobre essas forças de Micael e Rafael, caminhando em direção à cura nas relações. Rafael, ele é o arcanjo de Mercúrio, gente. Mercúrio, ela é, não coincidentemente, a esfera planetária dos arcanjos. Então, a gente tem uma relação aqui oculta, né, da esfera arcangélica, que ela também tem relação com a esfera de Mercúrio, a esfera orbital que a gente está falando, a esfera de Mercúrio. E quando a gente morre, a gente passa pela esfera da Lua, que é o Kama-loka, né, que é a purificação das atitudes que nós temos anímicas com relação ao mundo, né, tudo aquilo que a gente causou de impressão anímica na esfera do planeta é purificado na esfera da Lua. Mas quando a gente chega na esfera de Mercúrio, que é a esfera dos arcanjos, a gente purifica as relações que nós construímos aqui embaixo, entre os seres. Né? E ela se reflete nessa relação dos arcanjos, né? Como que são as minhas relações com as pessoas? E toda relação edificada, ela é construída para essa identidade espiritual própria. Todos os elementos que são construídos de forma edificante nas nossas vivências terrenas, elas são carregadas para a individualidade, que é o Espírito Santo. Então, tem esse processo de cura, ele só acontece efetivamente na Terra, ou seja, na construção real dessas relações que nós construímos uns com os outros, né? E na esfera de Mercúrio, a gente adentra essa relação na nossa esfera individualizada, porque é o caminho do ser humano ao reino arcangélico, que nós alcançaremos quando a gente completar a etapa de Vênus, que é a encarnação planetária, daqui a 2 encarnações planetárias, né? Nós estamos na Terra, depois nós vamos para Júpiter e depois a gente chega em Vênus. Quando a gente chega em Vênus, o nosso trabalho é nessa esfera arcangélica, que a gente alcança um grau de desenvolvimento similar aos arcanjos hoje. Então, nesse momento, né, que a gente está falando de Rafael, quando a gente confronta a esfera de Mercúrio no pós-morte, a gente vê a nossa relação verdadeira com os seres humanos. Tudo aquilo que a gente construiu verdadeiro numa direção de amor superior, ele é construído e ajuda a gente a edificar o nosso ser e caminhar em direção a Cristo, que está na esfera do Sol, tá? Então, toda essa construção nas relações pessoais da esfera de Mercúrio caminham nessa direção, mas, ao mesmo tempo, inconscientemente, entre aspas, tá? Porque não é tão inconscientemente, nós temos uma responsabilidade com toda a terceira hierarquia, gente, porque a terceira hierarquia, que é, para quem não conhece, são os anjos, arcanjos e arqueus, eles se desenvolvem através do ser humano. Então, a nossa ação aqui embaixo, no âmbito dessas relações, essa cura no âmbito das relações, ela tem que transcender as pequenas relações e abarcar cada vez mais a comunidade humana como um todo. Somente quando isso acontece, quando nós abarcamos a humanidade como um todo, nós alcançamos o Cristo. O Cristo, ele não fica no núcleo individual, não fica no núcleo da pequena família, não fica no núcleo da raça, nesses pequenos núcleos. Ele só é alcançado quando a gente abraça a humanidade como um todo. E a nossa passagem pela esfera de Rafael, né, de Mercúrio, o trabalho de cura de Rafael, traz essa sabedoria para a gente
está sempre construindo essas relações de amor. E a nossa responsabilidade com relação ao trabalho dos arcanjos, que estão trabalhando em si exatamente nessa relação de criar curas nas relações associativas, porque a tarefa deles é abarcar a humanidade como um todo. Quando eles completam esse processo, eles ascendem para a hierarquia de cima. Qual é a hierarquia que está acima da hierarquia dos arcanjos? É a hierarquia dos arqueus. Micael, como arcanjo que está cosmopolita, que está integrando a humanidade, ele dá o passo para cima. Por isso que Micael está alcançando a esfera dos arqueus. E a gente tem que entender que a gente tem que ajudar todos os arcanjos, como nós mesmos, como indivíduos, temos que criar curas em todos os âmbitos de associação que a gente cria. Os arcanjos têm que integrar essa associação entre os próprios povos e grupos para poder alcançar o Cristo. O arcanjo, né, quando uma pessoa vai e reza, né, vai na igreja para Cristo lá e reza para ser salvo, ele não está rezando para Cristo, gente, ele está rezando para o anjo pessoal dele, para se salvar. Quando a gente reza para o meu povo, para a minha raça, ou para a minha família, você está rezando para um arcanjo, não está rezando para Cristo. Agora, quando os seus impulsos são em direção ao ser humano, à humanidade, à manifestação terrena, você alcança o Cristo. E esse é o caminho de cura que a gente tem que realizar. Então, a nossa cura na esfera de Rafael, né, que é a esfera de Mercúrio, quando a gente alcança a esfera de Mercúrio, a gente já purificou os impulsos inferiores na esfera da Lua, e nós integramos essa esfera que nossas relações são desnudadas plenamente. Se eu fui verdadeiro nessas relações, se eu integro os seres nas minhas relações, e é isso que vai ajudar a minha consciência a ser edificada para o próximo passo superior. Porque é isso que é esse passo, essa experiência na personalidade terrena desta última encarnação que a gente tem, que vai integrar o princípio da individualidade, que é o Espírito Santo, e este elemento integrado de todas as sabedorias de todos os povos que nós passamos, gente, não é porque, por exemplo, agora nós estamos como os brasileiros, mas não é o brasileiro, é o ser humano que está sendo integrado cada vez mais lá. E ele não tem divisão, porque uma hora eu sou brasileiro, uma hora eu sou africano, uma hora eu sou europeu, uma hora eu sou asiático. E todas as atividades, em todas as esferas, tá, gente? Não é só como eu lido com o outro, mas em todas as esferas, tudo que é edificado é carregado para esse elemento superior da identidade espiritual, que também tem que se libertar dos laços terrenos parciais de todas as esferas, de família, raça, gênero, grupos, para integrar a humanidade como um todo. Esses seres que conseguem fazer isso e integrar este elemento de forma pura, de cima, é a imagem do Pentecostes. É aquela língua de fogo que integra os apóstolos. Porque quando Cristo desceu à esfera terrena, ele possibilitou que este elemento singular, que ele não é a individualidade do arcanjo, ou do arqueu, ou do anjo, é a individualidade edificada nas experiências através dessas individualidades todas, de todas as personalidades que nós já passamos, de povos antiquíssimos, que sequer existem hoje, que já passaram, mas eles colocaram a semente no elemento individual de inúmeras pessoas, e elas vão florescer imagens aqui na imaginação terrena no futuro. Então, a gente tem que ter essa consciência que quando a gente está tratando de cura na esfera de Rafael, ou seja, na esfera de associações entre os seres, a gente tem que ter essa consciência de estar integrando o amor entre os seres realmente, não aqueles que concordam com o meu pensamento.
ou aqueles que fazem parte do meu povo, ou da minha raça, ou do meu gênero, ou seja lá do meu pequeno grupo, mas ser capaz de integrar realmente a humanidade como um todo, e quando esses conseguem realizar esse princípio dentro de si, eles se erguem da tarefa da terceira hierarquia, da terceira hierarquia para o âmbito da segunda hierarquia na esfera do karma, gente. E eles se tornam os micaelitas. Os micaelitas, eles começam a vir aqui para atuar no mundo na esfera do karma social. Toda a relação que ele cria, o micaelita, tem esse princípio curador das relações, porque ele ajuda a curar todos os aspectos inferiores de todos os seres, por menor que seja a relação, gente. Eu, por exemplo, se você é uma pessoa que integrou esse princípio superior em si, se eu tenho uma pequena relação com a UTI, toda essa relação que eu tiver com ela vai ter essa qualidade sanadora. A mesma coisa com meu filho, ou com a minha esposa, ou com o porteiro do meu prédio. Todas as relações desses seres que conseguem integrar esse brilho do Espírito Santo, dessa construção em si, passam a ser sanadoras, e esses seres trazem a cura social como um todo. Então, esse princípio de Rafael, integrado com Micael, ele é muito poderoso, não à toa, né, como a Uti falou, né, da primavera, e a Zulene falou também, né, do jardim, da borboleta que vai visitar todos os jardins. Os seres humanos florescem a individualidade deles, com todas as suas qualidades que eles construíram em tempos antiquíssimos. Tudo que foi edificado por cada ação que ele teve desde a Lemúria, quando ele começou a incorporar aqui no elemento terreno, floresce através do Espírito Santo. E nós nos encontramos numa ação social para o mundo, porque a primavera tem esse efeito de ação exterior, enquanto o inverno é o processo de interiorização. Então, essa cura se reflete na plena expressão da construção individual em harmonia na esfera social. Então, esse ponto é extremamente importante da relação de tanto na esfera individual das pequenas relações e como nós lidamos entre os grupos maiores dos povos. Porque, por exemplo, como o Chico estava citando, né, do povo palestino, do povo que, obviamente, quando a gente fala do povo palestino, a gente vai ter que falar do povo israelense ou dos povos do norte. Hoje, a gente tem que pensar no ser humano individual. Quando a gente olha para cá, para o Brasil, esse brasileiro, ele não é uma pessoa altruísta, ele não é uma pessoa integradora, ele é uma pessoa altruísta, mas ele também pode ser um egoísta. Ele pode ser uma pessoa integradora, como pode ser uma pessoa que traz desarmonia. Não é a qualidade de ser brasileiro, ou ser russo, ou ser americano, que vai dar a característica do elemento individual do Espírito Santo. Quem vai trazer isso é o reconhecimento do eu do indivíduo. E a gente sabe que hoje no Brasil mesmo a gente está lidando com essa polarização, com muitas sombras, e a gente tem que trazer no nosso campo de atuação individual esse processo de cura. Tanto aqui, como os seres que estão passando os mesmos desafios em todas as esferas, porque esse processo está acontecendo a nível planetário, né? A gente está com esse desafio, ele não é do norte e o sul vai curar, é planetário. O sul tem qualidades únicas, o norte tem qualidades únicas, o oriente tem qualidades únicas e o ocidente tem qualidades únicas. Quando a gente conseguir reconhecer isso, acontece a cura e a integração. Então, eu só queria trazer isso. Obrigado, falei pra caramba, né? Acho que passei do tempo até, desculpa, e passo, nem sei para quem é. Quem é a Zulene agora? A Luciene. Oi. A minha fala, ela
quando a gente conversou da primeira vez, ela tinha muito a ver com as cosmologias dos povos originários e Guarani Biá, principalmente, que é o povo que eu estou mais próxima, e, e tinha muito a ver com o que uma outra pessoa tinha falado, que ela não está aqui hoje, sobre as culturas dos orixás, do Yorubá, né? Então, enfim, eu vou resgatar e aí a gente tenta fazer as relações também. É, eu acho que uma característica, assim, né? é, Depois do que o Leonardo falou, fica difícil a gente falar das características específicas dos povos, né? Mas eu vejo, assim, que também essas características, elas têm a ver com algo que a gente precisa entender em nós para a gente também desabrochar, né? Para esse ser crístico, né? Então, às vezes, quando a gente começa a falar das esferas espirituais e, e dessa missão, né? Fica um pouco abstrato, assim, porque onde a gente está? Quem somos, né? Com quem a gente se relaciona? Então, claro que o Leonardo trouxe, né, exemplos práticos e aí ficou um pouco mais concreto para a gente, né, a questão das polaridades e do reconhecimento das características do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando quais as características que a gente precisa resgatar para chegar nesse ponto de realização da missão, né? Então, a gente tem um estudo que a gente começou a fazer recentemente, abrir, né, para um grupo de estudos mesmo, sobre a história da colonização. E quando a gente olha, né, para essa história, e muito do que a gente precisa curar, eu me pergunto assim, né, por que que esses povos originários, eles resistem, persistem, sobrevivem? Eles não se extinguiram, muito pelo contrário, né? Se a gente deixa que eles vivam da maneira deles, eles vão criando comunidades cada vez mais populosas e tem muito mais filhos do que a gente, né? Então, é, eu fico pensando assim, por que eles ainda estão aqui? Qual é a missão deles, né? E dentro desse contexto histórico, o que escapou, né? Porque quando os portugueses, os europeus chegaram aqui, eles tinham convicção, né, das suas ideias, do que eles precisavam fazer, os jesuítas com as missões deles, né, os missionários, e essa convicção, ela virou um dogma, né? Então, a partir do momento que vira um dogma, você deixa de enxergar o outro, né? Então, o que escapou? O que que os europeus não conseguiram enxergar, mas que persiste e resiste até hoje, né? Então, eu fico me perguntando assim, o que a gente tem que aprender, né? E quando eu olho, então, né, para a cosmologia desses povos, como que eles percebem o mundo, como eles entendem o mundo, como eles se relacionam, né? E o mundo para eles não é só esse mundo físico, é um mundo que também está em plena ação com o mundo espiritual. A gente observa que o tratamento que eles dão para os outros seres vivos é um tratamento de parentesco, né? Então, os animais que têm, né? Eu faço um trabalho lá na aldeia, eu percebo isso assim, mesmo eles tendo sofrido tanta influência da nossa cultura, da nossa sociedade,
consumista, capitalista, moderna, com a tecnologia e tudo mais, né, com os alimentos que acabam sendo produzidos em larga escala, então é muito mais fácil chegar lá, arroz, feijão e um milho transgênico do que eles conseguirem plantar tudo isso ou plantar o alimento tradicional deles numa terra que já não tem mais as propriedades e as riquezas que tinham antes, né? Então, mesmo com toda essa influência, o tratamento que eles dão e que parece que eles recebem, porque aí eu não posso falar pelo outro, né? Com a natureza, né? Com as árvores, com os rios, com os animais, é um tratamento de parentesco, né? Então, é, é assim, algo que eu me chama a atenção quando. Obrigada, filho. Me chama a atenção quando eu fico me perguntando, né? Essas coisas assim, por que que eles ainda estão aqui? Qual é a missão deles? O que a gente não, o que escapou que a gente não enxergou, né? E, e essa imagem, né? Essa visão assim de Micael como esse guerreiro sem armas, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Os Guarani-Mbiá, eles são muito pacíficos, né? Por mais que eles estejam desconfiados, que eles estejam é, com, com certo receio do que vai vir, né, dessa sociedade, e se deixam permear por isso, mas ao mesmo tempo, eles não fazem o que eles não querem. Né? Então, acho que foi por isso que foi tão difícil escravizá-los, assim, porque eles não vão discutir, eles não vão brigar, eles não vão para o conflito e dizer não, não quero, porque eu acredito nisso, naquilo. Eles não vão argumentar. Eles vão simplesmente ficar quietos e depois eles vão fazer o que eles quiserem, né? Então, essa é uma característica, assim, né? Tão assim. é, vou usar uma expressão assim, é uma característica tão pessoal de um povo, né? Ela é pessoal, ela parece ser algo individual, mas ao mesmo tempo é uma característica de um povo, que eu, né, fico com vontade de aprender, assim, né? Porque eu acho que esse é um dos motivos porque eles sobreviveram, né? Então, é só uma reflexão que eu queria trazer e passo a bola, não sei para quem. A Maria Tereza. Olá, boa noite, Movimento Pindorama. Todas as falas foram incríveis. Vou fazer uma breve contribuição. Não? Ah, então que bom. Então, vou fazer uma breve contribuição. E aí eu pensando em fazer jus ao movimento Pindorama e e pensando em como trazer uma fala que inicie reverberando o nosso sul. E aí eu lembrei de um ditado popular, que muito contado aqui, a gente ouve, sobretudo nessa época, que diz assim, que diz mais ou menos assim: só se é capaz de chegar à primavera quem consegue atravessar os agostos. E esse ditado, que de certa forma também tem uma poética, para mim me soa como muito micaélico, como se fosse uma própria metáfora da época de Micael, de como a gente vivencia a época de Micael,
e sua polaridade com Rafael, porque ele traz essa ideia da beleza da renovação, da beleza de se chegar na primavera, mas que para se chegar nessa primavera se precisou passar por muitas provas e muitos desafios. Essa primavera do ser, ela não veio assim de graça. Ela veio assim a partir de um enfrentamento e que só se pôde, enfim, florescer porque a gente conseguiu duramente passar por todas essas provas, com força e coragem. E interessante que traz, né, esse situa um pouco no espaço, porque traz o agosto, traz o setembro, do qual a gente vive e que começa a fazer sentido, então, experimentar uma época de Micael no hemisfério sul. E não tem como, né, a gente falar sobre Micael e Rafael sem se reportar a que o Steiner trouxe sobre a vivência do decurso do ano e as 4 imaginações cósmicas, que eu acho um texto belíssimo e uma das coisas mais lindas do Steiner que eu pude ler, onde ele faz essa referência, que a Terra é um ser vivo, ela tem uma respiração, ela pulsa, ela tem uma pulsação, e aí ele traz essa pulsação das estações do ano, as pulsações nesse ritmo de 4, e onde cada estação é regida por um arcanjo. E o Micael, ele rege o outono, o Rafael, a primavera. E esse já é o primeiro desafio, quando a gente vai ler uma apostila do Steiner, que ela é euro-referenciada. Os referenciais que a gente encontra são do hemisfério norte. E aí a gente dá um nó na nossa cabeça, porque a gente está no hemisfério sul, lendo uma coisa que é para o hemisfério norte e tentando fazer, mas como é que a gente vai pensar a nossa realidade? Então, a gente começa a ter que fazer pensamentos, provocar inversões no pensamento para a gente poder entender. Por isso fica tão confuso a gente entender essa coisa. Mas não era para... Por que a gente está celebrando Micael na primavera, se Micael é outono? Alguma pergunta dessa, assim, começa a pairar, né? Aí depois a gente vê que, na verdade, eles trabalham, são forças que trabalham conjuntas. Então, são polaridades, uma vindo da Terra e outra do cosmos, mas estão ali. Mas o interessante é que o Rafael tem super a ver com a primavera mesmo, porque se a gente for pensar essa primavera como você passou por um processo de cura e renasceu. Isso é a primavera. Então, a relação que eu faço, assim, de Micael e Rafael é muito disso, do combate que leva ao florescimento, do processo de provas que leva a um processo de cura que nos leva a desabrochar, a virar flor de novo e a pensar a primavera. E aí, para fechar, que eu não quero me prolongar muito, eu queria trazer um conceito da cosmologia Bakongo, que é chamado de moio, e tal. E segundo a cosmologia Bakongo, essa força vital, ela está em tudo, né? Ela permeia tudo, em todos os seres. Mas essa força vital, ela precisa ser alimentada constantemente para que essa força, ela não
se apague. E uma das formas de se alimentar esse moio, essa força vital que está dentro da gente, que se a gente for ver, é algo bem Rafael, porque são as forças de cura, né, as forças vitais. Mas essa filosofia, ela fala assim, e aí eu vou ler um trecho do historiador Antônio Simas, onde ele vai falar assim: todos os povos têm o seu moio, que pode ser constantemente renovado, acrescentado, alimentado, inclusive pela disponibilidade de incorporar ritos, símbolos, crenças e divindades de outros povos. Então, o cerne da mitologia Bakongo, da filosofia Bakongo, da cosmologia Bakongo, se dá justamente de que para que a gente se alimente, a gente precisa interagir com o outro a ponto de poder se deixar ser totalmente afetado e mergulhado por aquilo que ele também tem de espiritual ou de que a gente pode considerar como imaginações cósmicas, se a gente for falar de uma linguagem antroposófica. Então, eu acho que a gente nos ver assim, que experimentar o moio das outras culturas e dos outros grupos fortalece o nosso moio. E era essa mensagem que eu queria trazer aqui. E dizer também, assim, que vivenciar uma época, seja ela a época qual for, Micael, Rafael, Uriel e Gabriel, é muito também da gente perceber os sinais que a natureza nos dá. Às vezes, coisas que a gente acha aleatório, mas nada parece ser aleatório. Eu estava vindo para cá, estava participando de um evento, e aí eu peguei um Uber, né, cheguei um pouco atrasado, mas quando eu fui pagar o Uber, o motorista se chamava Rafael. Aí eu falei, gente, não é possível, tem alguma coisa. E aí depois eu fui linkar que nesse evento que eu estava, eu ganhei um girassol, nada mais micaélico do que essa imagem. Então, eu queria aproveitar e ofertar para o grupo essa flor e todo o meu carinho ao movimento Pidorama. Agora é a Sandra. Que lindo! Agradeço essas flores em nome do grupo. Só voltando aqui um pouquinho na fala da Luciane, quando ela trouxe esse aspecto, né, desse povo não combativo, eu achei muito interessante porque hoje eu estou em Minas, mas há 2 anos atrás, quando eu estava em São Paulo, eu fui fazer um curso de formação de professores no Museu da Cultura Indígena em São Paulo. Então, tinham várias etnias e eles estavam formando os professores dentro da cultura deles, né? Apresentando para que isso fosse replicado. E o curioso é que haviam várias etnias com vários temas e não havia microfone, né? Então, não importava se tinham 10, 20, 30, 40, 50 pessoas participando, não havia microfone. E o detalhe é que, seja qual fosse a etnia, nenhum deles alterava o tom de voz. Então, eles não se adequavam no tom de voz para falar com a multidão. Era a multidão que tinha que se adequar ao tom de voz deles. E aí, uma palestrante, uma participante perguntou, falou: mas você poderia falar um pouco mais alto?
Aí ela disse: Sinto muito, eu não consigo. Eu falei: Como assim você não consegue? Aí ela disse: Eu nunca gritei na minha vida, né? Então e ali foi uma surpresa. E quando esses indígenas, né, iam fazer a sua contribuição ali junto do grupo, eles levavam os seus familiares e as suas crianças. E o detalhe é que essas crianças, elas não gritavam também. Elas brincavam, elas se entrosavam, elas se divertiam, mas elas não gritavam. Isso foi muito curioso de, de presenciar isso, né? Culturas que eles mantêm um tom e mantêm um estado, né? Num determinado timbre. E isso foi uma grata surpresa para mim. Agora, entrando com a minha fala, né, e falando um pouquinho do que o Leonardo trouxe sobre esse aspecto de Rafael e Micael nas relações e tudo se constitui no entre, na pedagogia Waldorf, onde eu também atuo como professora, me foi uma grata surpresa em constatar a influência dessas forças, porque assim, quando você lê por exemplo, os trabalhos de estudiosos para se curar traumas, as ferramentas que eles trazem estão todas presentes na pedagogia Waldorf. Então, você, quando está colocando aquelas crianças naquela pedagogia, ela é uma pedagogia sanadora, né? Então, aqui, para mim, eu já encontro o aspecto de Rafael. E quando a dona Uti trouxe, né, sobre essa importância de trazer o arcanjo Miguel, mas não como esse guerreiro com a espada de luta, a imagem que nós procuramos passar e conversamos muito a respeito é, é mais esse guerreiro no sentido de autoeducação, né? Eu comigo mesmo. E a coragem que eu tenho no enfrentamento do desconhecido. Então, é uma coragem e é uma confiança em mim mesmo, né, para atuar nesse devir, porque o Mikael, ele está muito nesse impulso do devir, né, nessa projeção para o futuro e nesse aspecto da vontade, né, desse entusiasmo e nessa alegria para a vida. Então, isso é o que carregamos na pedagogia e que eu quis trazer um pouquinho nessa fala de Rafael e Micael como essas forças atuantes. No aspecto da biografia humana, né, agora do aconselhamento biográfico, a gente tem isso, por exemplo, na biografia humana, a gente tem os marcos, né? E os marcos têm alguns significados que estão ligados às forças, né, dos astros, e tem aquele significado que estão nos momentos que o eu vai gotejando na nossa biografia. E são nesses momentos desse gotejado eu na nossa biografia que vem não é bem crise, mas é que surge o novo, né? Esse desconhecido, e que muitos tratam como uma crise, porque eu estou entrando num território que eu não conheço, então provavelmente eu vou ficar inseguro. Então é nesse momento que essas forças, né, tanto de Rafael como de Micael, elas são invocadas, né? Então, aos 3 anos, quando a criança vem com esse eu presente, aos 9 anos, quando a criança passa pelo Rubicão, ela deixa esse mundo da fantasia, do espiritual e adentra na realidade. Aos 12 anos, ali, quando ela encontra causa e efeito. Depois, aos 21 anos, quando o eu adentra mais um pouco, e aí no desenvolvimento da alma humana e depois nas forças, né, do espírito humano. Mas essas forças também elas estão presentes nesses marcos, no sentido de autossuperação, né? Autocura. E muito nesse aspecto de que quando nós viemos com determinações kármicas. Então a gente encontra pessoas, são os nossos encontros, né?
E eu no meu mundo encontro o outro no mundo dele, essas relações elas se dão no entre, porque a gente se encontra, eu preciso abrir um pouco mão de mim, o outro abre um pouco a mão dele e a gente se encontra no meio. Então é nesse entre, nesses aspectos desses encontros. E isso acontece durante toda a biografia. Uma coisa que também é muito presente, né, agora falando, né, dessas etnias, dessas culturas, e também na pedagogia, e deveria estar presente na nossa biografia também, são as celebrações, né? Que a antroposofia, ela traz esse aspecto de que, através do ritmo, né, e através das celebrações dos ritmos anuais, a gente adentra um pouco desse universo cósmico, né, dessas forças cósmicas que estamos falando desses, até desses arcanjos dentro do nosso mundo aqui, das forças terrestres. E a importância dessa celebração e da marcação desses estágios, né? Então, por exemplo, o Natal, a festa de São João, a Páscoa, a época de Micael, são marcos importantes para celebrar. E nesse aspecto ainda, e indo para a fala do Chico, né? Desses povos aí que estão em Jerusalém, dos israelitas, existe um movimento que vem de lá, passa pela Europa, França, Espanha, Portugal, toma contato em Portugal com os navegadores, né? E toma contato também com profecias antigas a respeito de uma terra nova. E quando chega mais ou menos em 1960, esse movimento, para cumprir essa profecia lá de trás, chega ao Brasil. E quando ele chega ao Brasil, ele chega com o nome de Cabala Ancestral. Então, é um movimento, né, da Cabala, que os textos deles não são em hebraico, são em aramaico proto-cananeu, então é lá do primeiro texto. E eles trazem também um aspecto que é muito peculiar, porque na Kabbalah existem várias divisões. E essa, que eles chamam de Cabala ancestral, ela vem numa pegada que quando ela chega no Brasil, ela meio que ela traz esses conceitos, né, da antiguidade, mas ela traz uma linguagem que me chamou muito a atenção, porque ela tem como base, né, o estudo, a meditação e a celebração, mas ela faz uma referência que é assim, o caminho da vamos supor assim, da consciência humana, ela está baseada em duas conquistas, né? Uma é a reverência por tudo e por todos, inclusive principalmente pelas diferenças, que é esse respeito, e a outra é pelo resgate do feminino, mas do feminino não como superior ou inferior, mas sim ocupando novamente o seu lugar, né? E ela traz também um aspecto que ela fala que a Torá não é sagrada, sagrada é a natureza. Então, para mim foi muito curioso esse movimento que vem de uma profecia que chega no Brasil e que chega com essa força, né? E trazendo esses aspectos, né, que a gente está falando aqui, que são muito semelhantes aos conhecimentos e à sabedoria de várias etnias que ocupam aqui tanto o nosso território da América do Sul, Central ou do Norte, né? Mas tem muitas convergências nesse pensamento. E que para eles, eu achei muito curioso, porque tem a figura
a imagem da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança como se fosse um baú e em cima tem dois arcanjos. E esses dois arcanjos, eles estão assim com as duas asas que elas quase se tocam, mas elas não se tocam. Por quê? Porque tudo que vem da luz infinita, como eles chamam, está no entre. Então não está nem de um lado nem do outro, está no encontro. E vem bem aquilo que o Leonardo trouxe, né? E depois que eu escutei isso da figura da Arca da Aliança, eu não esqueci mais. Bom, aqui eu encerro a minha fala e agora acho que é a Marli, né? Sim, sou eu. Boa noite a todos. Sou Marli Pereira. Estou aqui nesse movimento Pindorama há muitos anos e agradeço as contribuições, todas elas alinhadas. Nós combinamos antes de conversarmos, mas depois aqui cada um traz o seu eu, e aí o entre, né? As relações aqui, o entre sai outra coisa. E esse diferente é que faz a qualidade do encontro, né? Aquece nossos corações. Que bom que cada um pensa de um jeito, mas tem um fio condutor, né? Natureza, relações, entendimento, presença do sagrado, de onde ele veio, né? E onde está tudo isso? Aqui. Nós aqui do Movimento Pindorama, a gente tem uma preocupação, independente de qualquer coisa. A gente quer conhecer o Brasil. E por que que a gente quer conhecer o Brasil? Porque esse conhecimento, para nós, é um gesto de cuidado, é um gesto de acolher aquele desconhecido. E esse desconhecido, como ele virtuou? De onde ele veio? Onde ele está? E tudo isso são conversas que nós trocamos, são pesquisas que nós fazemos. E, como a Luciane já disse, nós temos até agora, começamos recentemente um grupo para estudar, para publicar, para conversar, melhor dizendo, para conversar sobre essas pesquisas de mais de 20 anos. Mas, enfim, para quem tiver interesse, depois é só falar, né? Para participar desse grupo. Eu vou começar, eu escrevi aqui também igual o Chico, que o Chico escreveu uma coisa tão bonita para nós, ele leu para a gente ali, né? Ficou super lindo. Eu também escrevi, mas igual a Zulaine, né, que falou que ia falar hoje, que ia ter coragem de falar, tal, né? Eu queria ter coragem de ler, porque eu tenho dificuldade para ler o que eu anoto. Então, eu não vou conseguir ler, porque eu sei que a minha natureza não dá certo, sabe, gente? Eu vou falar de acordo com aquilo que nós aprendemos nas tradições ancestrais, né? O dom da palavra que vem a partir da presença dos nossos ancestrais. Então, eu peço licença para começar, chamando a ancestralidade, para que ela abra nossos caminhos para ouvir, com ouvidos de veludo, aquilo que a gente precisa aquecer nossos corações. Esse é o ponto principal. Nas relações, se a gente não ouvir o outro, não adianta. A gente vai ouvir o que a gente quer, né? Então, a gente sabe disso, né? Aline, querida, você está aí? Eu também estou aqui. Então, eu assisti uma palestra na quarta-feira, lá de Portugal. E a pessoa que apresentou chama Janete Manoni, né, Felipe? Felipe estava lá, é uma antropósofa africana, que é secretária da Sociedade Antroposófica da região da África que ela estava lá representando, e ela abriu a reunião dela pedindo, falando para nós pensarmos, cada um de nós, naquele ancestral da linha materna ou paterna que a gente quisesse convidar para estar presente na nossa conversa, naquela conversa que ela ia oferecer para nós. Convidar esse ancestral, e aí primeiro ela pediu para a gente pensar nesse ancestral. E é isso que eu convido vocês. Pensar nesse ancestral, trazê-lo da linha materna ou paterna, com todas as suas qualidades e defeitos. Aí ela acendeu uma vela, simbolizando uma fogueira, para que nós, em volta dessa fogueira, aquecêssemos nossos corações para ouvir
o que ela, Janete Manoni, ia trazer, mas também ouvir a voz dos nossos ancestrais, dedicar a eles isso. Não estou entendendo porque ele. Não, peraí. Então, é essa a ideia, né? Sonia. Estamos aqui em 30 pessoas, na verdade, estamos pelo menos em 60, né? Porque eles também estão presentes. Na filosofia guarani, na cosmogonia guarani, eu aprendi uma palavra que chama Ogerotera. Flávio está aqui, ele sabe melhor, Luciane também sabe falar melhor o guarani. Me ajude na pronúncia, por favor. Ogerotera, criar-se a si mesmo no curso da própria evolução. Esse é o desafio. Estar aqui, mas ao mesmo tempo entender-se que precisamos nos renovar. E essa é a época do Arapial. Arapial é o momento que nós estamos passando agora, é um tempo de estação. O Arapial, tempo da primavera e verão. Com ele vem tudo aquilo que plantamos, é o tempo da colheita também, e tudo aquilo que nos aquece. Então, o que nos aquece? Do que precisamos para crescer as nossas realizações, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos deixar? O que nos aquece? Eu li no GA 54, e estou trazendo um pouquinho do que eu li lá, o Stein dizendo que uma das qualidades da grandeza do movimento científico e espiritual está na nossa presença diante do mutirão espiritual. O mutirão espiritual seria a presença dessa ciência espiritual. E o que é esse mutirão espiritual? Né? Ele diz assim, ele traz uma imagem concreta. Pensa numa tomada, você liga lá o plug, e a energia que sai dali vai lá para o receptor, né? Você liga o aparelho ali e a energia vai para o receptor. Esse mutirão espiritual seria isso. A conexão que nós temos de pensar numa pessoa distante, mesmo distante, pensarmos coisas boas para elas. E foi isso que fizemos aqui nesse encontro. Nós preparamos para vocês, mas cada um também teve a sua própria energia, transmutou, mas todas as nossas falas aqui está caminhando para uma situação, que é revelar a nossa palavra alma. Qual é a sua palavra alma? Qual é a expressão do seu nome? Mas para você saber isso, você tem que acordar seu coração. É no coração que mora o segredo da sua existência na Terra. Você precisa acordar. E para acordar, você tem que cantar. É só cantando. É só a música. Pensar é ótimo, mas o cantar, ele que leva para o mundo todas as nossas qualidades. Então, atendendo o pedido do Chico, na última, quando nós preparamos para vocês, a gente pensou, né, de levar alguma coisa que trouxesse alegria também para finalizar o nosso encontro. Então, trazendo a energia de Rafael, como já colocou aqui, a energia dos tempos sanantes, né? Trazendo a alegria de setembro, que para nós aqui, as crianças são as mais importantes, nós temos as nossas festas de Cosme e Damião, como disse a Uter, e dos Ibejis, na tradição iorubá. Nós pensamos numa música, e eu vou convidar o nosso querido amigo caçula, uma palavra banto, para quem já falou aí do banto, né? Que é o Flávio, para juntos ouvirmos uma expressão de qualidade de alma de cada um de nós. Flávio preparou com muito carinho. Eu quero agradecer a Beatriz, que está aqui, que veio especialmente, está muito ocupada, ela está sempre carregando o movimento Pindorama para onde ela vai, uma pessoa de muita importância para nós.
Ela e a Uti começou toda essa ideia de trazer os povos originários para dentro de sala de aula. Então, agradeço, Beatriz, pelo seu esforço de abrir um espaço no seu tempo precioso para estar aqui conosco. Agradeço a todos os colegas que estou vendo aqui, Gilberto, querido. Até a Maria do Carmo está aqui, ó, Laurete, olha que linda. Aline, querida, todos vocês que estão aqui, Felipe. Para vocês, eu deixo o Flávio para encerrar essa noite, levando um pouquinho da alegria para fechar a nossa sexta-feira. Sexta-feira de Rafael, sexta-feira de Micael, sexta-feira de grandes, grandes, grandes de Oxalá, né? Pena que a Manuela não pôde estar aqui porque ela ia trazer essa frase, essa qualidade dos povos iorubãnos para a nossa alma. Mas fica para uma próxima. Obrigada pela presença de todos vocês. Flávia, com você, meu querido. Pode falar um pouquinho de pôr a música, Flávia, por favor. Fala aí a sua frase, sua fala. Boa noite, Movimento Pindorama. Quero agradecer a oportunidade, né, de ser acolhido nesse movimento. Eu falo aqui de Campinas, São Paulo. O que me trouxe até o Movimento Pindorama foi o Monastério da Paternidade. Eu sou pai de duas crianças, né, da escola que chama Aldeia Catu, aqui de Campinas. E me envolvi no grupo de estudos, fui me apaixonando profundamente pela antroposofia. E tive a sorte de encontrar o movimento Pindorama que trouxe ainda mais vigor para essa paixão. E foi com muita alegria que eu me coloquei como um tear nesse processo, né? Um tear que foi regido pela dona Marli, que entrelaçou fios de Vinícius de Moraes, Steiner, movimento Pindorama. Então, vocês vão poder reconhecer imagens do Steiner, imagens de falas de vocês, que eu vi todos os vídeos do movimento antes de entrar, e li a maioria dos textos também. E foi muito prazeroso, e bastante amador, assim, com muito coração, com a voz bem prejudicada, e condições técnicas também da produção fonográfica aqui, mas fiz com muito carinho, muito carinho. E também muito contagiado por esses ipês amarelos que estão, assim, exuberantes aqui na nossa região, né? E confesso, né, que porque na página de apresentação do movimento tem muito bem descrita a missão do movimento, que é ficar no fio da meada entre o dogma duro e a exaltação nacional, né? E eu confesso que acho que embalado por essa trança de Vinícius de Moraes com Steiner e os ipês amarelos, confesso que eu acho que talvez tenha dado uma exageradinha na exaltação nacional da brasilidade, né? Então, mas pegando também um pouco a fala dos companheiros anteriores, aí, a linguagem tem duas funções, né? Ela tem uma função descritiva, de descrever o mundo, mas ela tem uma função que é muito fundamental nos povos aqui de Abya Yala, que é como a gente se refere ao nosso continente, desde a Terra do Fogo até o Alasca, os povos originários aqui desse continente. A linguagem também tem uma função performática. Ela atua, né? Não só descreve, mas ela atua na realidade. E um pouco exagero na exaltação das qualidades belas da brasilidade vem um pouco com uma função performática, né? De que essas qualidades possam florescer nas nossas relações, nas nossas atitudes, né? Então, através da canção, que a gente possa nutrir isso e fazer isso florescer cada vez mais. E eu utilizei imagens do Steiner, do GA229, que a Zulane gentilmente me indicou, e lá ele fala da espada de ferro meteórico de Micael, e depois da fala da Dona Uti, gostaria de convidar a todos a apertar a tecla SAP interior e ouvir a espada de Micael e enxergar ela como um grande bisturi cirúrgico, não como uma arma de guerra, mas como uma ferramenta, um grande bisturi de ferro meteórico. Então, com isso, encerro aqui a minha fala e foi um prazer
imenso, imenso ter sido acolhido nesse movimento e também ter atendido a esse chamado da Dona Marli. Espero que seja o primeiro de muitos. Bom, Acho que ninguém mais, né, Marli? Pelo jeito. você quer Então falar? vamos Você partir para o levantou a mão. final. Quem? Eu só queria falar que a Marli poderia falar daquele encontro quinzenal, para quem estiver interessado. É, é isso que a Fernanda perguntou, né? Nós temos um encontro quinzenal, começamos essa semana, o próximo será daqui 29, no final de setembro, segundas-feiras, 18 horas até 20 horas, ou 19h30, 19h30, 19h30 pontualmente. Somos pontuais. E a ideia é essa, é trazer o começo da nossa história, né, dentro da perspectiva de descobrimento, porque a gente já tinha uma outra história, e essa outra história que nós estamos trazendo junto com a história que chegou europeia, trazendo a filosofia dos povos originários de mais de 12 mil anos, com a chegada dos povos europeus, e depois com os africanos também, escravizados, né? Mas aí a gente passa. Se você conhece a Luciana, é mais fácil, porque aqui agora eu. Mas é pelo movimento Pindorama, de qualquer forma, tá? Obrigada, eu pergunto para a Lu depois. Obrigada. É isso? Estamos encerrando? Então, pera lá. Vamos lá, então, Marli, para o encerramento? Sim, Pera querida. lá, calma, vou agradecer. Tem um verso ainda rápido, mas nós vamos fazer. Sim, Então, a gente tem um verso aqui do movimento Pindorama, que é o inicial que eu li, que é da profecia Guarani, e vamos ter um outro também, que a gente sempre também faz com esse verso encerramento. Então, a gente vai começar agradecendo a presença de todos, né? E que Micael nos dê coragem para agir, que Rafael nos conduza à cura e à inspiração em cada passo. Então, agora eu vou ler aqui. É o verso do Rudolf Steiner. Irmãos do passado, que teu atuar se torne nossa sabedoria, recebemos régua e compasso de suas mãos. O trabalho que vocês executaram seja a força de nossas almas, seja a força de nossas mãos. Irmãos do presente, se vocês são mais sábios que nós, deixem brilhar sua sabedoria em nossas almas, para que possamos revelar seus pensamentos divinos através de cada um de nós. Irmãos do futuro, se carregam o conhecimento da construção em sua vontade, façam penetrar sua força em nossos membros, para que possamos nos tornar corpo para as grandes almas. Boa noite, gente. Durmam com Deus. Durmam com Micael e Rafael. e todos os curumins nessa Sim. época de. Boa noite. Bom, gostoso ver vocês de novo. Ah, Beatriz, que bom. Beijo, beijo, Obrigada, Uti. viu? Saudade. Manda pro pessoal do Maranhão.